Jornal do Meio-Dia. Você sempre bem informado. Estamos de volta com o Jornal do Meio-Dia. Bom, e hoje, como eu disse, né, é um jornal especial. A gente está trazendo aí uma série de reportagens, né, entrevistas, além das nossas que já estavam programadas para hoje, com o tema Prevenção ao Suicídio, onde hoje a gente recebe 2 convidados. A gente teve também o início do nosso jornal com a notícia aí, muito triste, né, que aconteceu na Santa Casa de Lucélia. Bom, e agora a gente traz, então, a nossa primeira entrevista com o tema Prevenção ao Suicídio, dando continuidade a essa semana, onde a gente recebeu vários profissionais e autoridades religiosas para falar sobre este assunto. Hoje é a vez da gente receber a Master Coach Luciana Gomes Tino, que é pós-graduada em neurociências e especialista em inteligência emocional e comportamento humano. E ela vai falar um pouco sobre como o coaching pode ajudar pessoas com depressão, síndrome do pânico e outras doenças que estão associadas, né, diretamente à prática, tentativa, pelo menos, de suicídio, né? Vários transtornos psiquiátricos estão relacionados ao comportamento suicida. Praticamente 100% dos suicidas têm transtorno psiquiátrico, afirmou um professor especialista neste assunto. Entre os diagnósticos mais comuns estão os transtornos de humor, depressão e bipolaridade, transtornos de abuso de substâncias, transtornos de personalidade e esquizofrenia. E por conta disso, então, a gente traz a coach Luciana Gomes Tino para falar sobre este assunto tão importante aí, dando sequência às nossas entrevistas. Seja bem-vinda mais uma vez aqui à Rádio Life. É um prazer estar falando sobre este assunto tão importante com você, Luciana. Obrigada, Estela. Boa tarde, pessoal. Obrigada, Rádio Life, pelo convite. E vamos falar sobre esse assunto aí. Pois é, um assunto muito importante e sério, né? Mas que muitas vezes não é tratado assim abertamente, né? Pelas pessoas, pela própria mídia em si, né? Mas a gente está aqui trazendo esse assunto, né? Lembrando que nos últimos dias aí, aproximadamente um mês, os casos de suicídio aqui na nossa região estão bem frequentes, né? Infelizmente, no nosso município aqui em Adamantina e nas cidades vizinhas aqui, né? Então, por conta disso, a Rádio Life decidiu fazer aí essa série de entrevistas especiais. E Luciana, você já, ao longo do seu trabalho como coach, você já atendeu pessoas aí que possuíam tendências a cometer o suicídio? Sim, Estela. Eu já atendi e eu atendo, né? Alguns já terminaram o processo em si e continuam bem, graças a Deus. E outros eu ainda acompanho, né? É importante dizer que o coaching, ele não é uma terapia, né? Mas ele é aliado a um tratamento psiquiátrico, a um tratamento, um acompanhamento psicológico. Ele é um complemento para que a pessoa ela saia muito mais rápido do quadro depressivo, né? Por não ser terapia, o coaching ele faz com que a pessoa ela tenha um ressignificado da vida dela. Ela começa a enxergar o outro lado, um lado positivo, porque a pessoa dentro de um quadro depressivo ela só enxerga o escuro, né? Ela acredita que não vai ter solução. Na verdade, a pessoa começa a criar um quadro de desesperança. Sim. E não tem como a gente falar, né, de suicídio sem falar de depressão, de síndrome do pânico, essas doenças que estão aí, né, comprovadamente ligadas à prática do suicídio, né? Sim. E como que as sessões podem ajudar pessoas que têm depressão? Então, o primeiro ponto eu recebo muitas ligações, né, perguntando se de pais, principalmente pais desesperados, pelos filhos estarem depressivos, com pensamentos suicidas, e se o coaching é uma alternativa. Então, a primeira coisa é fazer uma sessão avaliatória e diagnosticar, assim, verificar quais são as causas dessa depressão. Dentro da mesma Organização Mundial de Saúde, dentro das pesquisas recentes, 90% dos casos da depressão são de causas emocionais. Então, sendo causa emocional, o coaching ele pode ser uma técnica aliada. Os outros 10%, quando a depressão ela tem origem patológica, ou seja, vem de uma disfunção, de algum problema no cérebro, né? Por exemplo, uma esquizofrenia, que ao longo do tempo leva a um quadro depressivo, essa pessoa ela não pode passar por um processo de coaching. Porque o coaching, ele é uma metodologia que faz com que você entre em ação.
você ressignifica, mas você reúne forças para conseguir realmente lutar pela sua vida. Então é muito importante que a pessoa ela esteja acompanhada. Então, todo mundo que tem depressão pode fazer um processo de coaching? Pode, desde que a causa, a origem seja emocional, que é a grande maioria das pessoas, né? As causas são emocionais, e que esteja acompanhado de algum profissional da área da saúde, ou um psiquiatra ou um psicólogo, para a gente trabalhar em conjunto, né? E a técnica de coaching, Estela, para uma pessoa que não tem depressão, ela é totalmente diferente para a pessoa que tem a depressão, né? Então, para uma pessoa que tem a depressão, a gente precisa trabalhar realmente primeiro com essa valorização, para depois ela ter força, subsídios para começar a entrar em ação. Sim, e como você mesmo havia dito, né, o tratamento muitas vezes, na maioria das vezes, ele é acompanhado também do tratamento psiquiátrico, Sim. psicológico, e é aliado a isso às sessões de coaching. Exatamente. Então é assim, olha, tem muitas pessoas que confundem também um pouco depressão e falta de motivação. Então, se é uma pessoa que ela anda desanimada, ela começou a parar de sonhar, ela está começando a acreditar que a vida dela não vai mudar, mas ela não tem nenhum outros sinais, né? Então, ela é uma pessoa desmotivada. Nesses casos, né, onde ela não tem nenhum outro histórico, ela pode sim somente fazer o coaching, isolado de qualquer outro acompanhamento. Agora, quando a pessoa ela já é diagnosticada por um profissional depressiva, né, onde realmente ela não tem força, ela está dando todos os sinais físicos e emocionais de um quadro depressivo, é muito importante que, para que ela faça coaching, ela precisa estar acompanhada de um psiquiatra ou de um psicólogo, né? Então, até para os coaches que estiverem assistindo aqui, já fica aí uma orientação. Jamais aceite uma pessoa dentro de um quadro depressivo se ela não estiver com acompanhamento psiquiátrico e psicológico junto, né? Porque aí cada um, ela trabalha na sua parte. O médico, o psiquiatra, ele pode entrar com a parte tratamento farmacológico, se ele achar necessário. O psicólogo, ele vai tratar as causas daquela depressão, e o coaching vai fazer com que a pessoa reúna forças para sair da depressão, né? Então, e entrar em ação realmente para resgatar a sua vida de volta. E isso é o que acontece muitas vezes, né? Mesmo com o apoio psicológico, psiquiátrico, a pessoa não consegue sair daquele quadro, se perdura aí por muitos anos, né? Exatamente. O que falta, né, pra sair? O que acontece que a pessoa não consegue sair daquele... Parece que vira um círculo vicioso, né? Sim, porque na verdade, olha só, isso é muito comum. As pessoas falam assim, olha, faz mais de 10 anos que eu faço terapia, eu tomo medicação e nada resolve. E aí o quadro começa a piorar. Porque nós somos pessoas que a gente quer estar em constante evolução. A gente não consegue ficar muito tempo na mesmice, porque a gente acaba se desmotivando. Então, o remédio, né, ele vai fazer no seu cérebro o que você deveria aprender a fazer sozinho. E entender as causas do que te levou a uma depressão é importante, mas não basta, né? Então, você precisa entender, mas você precisa aprender a como sair daquilo ali. Desenvolver uma inteligência emocional, que é um dos objetivos de um processo de coach para a pessoa que está num quadro depressivo, né? Desenvolver um autoconhecimento. Porque, como eu já disse anteriormente, a pessoa depressiva, ela está num quadro de desesperança profunda. Ela não acredita que a vida possa fazer mais sentido para ela. A vida não tem significado. Ela acredita que ela não serve para mais nada, né? Que ela não é amada, que ela não é possível amar novamente também. Então, ela vai se desvalorizando. Então, quando o coaching é aliado, ela começa a trazer para a consciência dela o que o inconsciente estava tentando limitar ela, né? Então, por isso que às vezes só a terapia e só o tratamento farmacológico em si, ele perdura por tantos anos. Falta alguma coisinha para poder fechar, né, ali. A pessoa aprender a dominar pensamento e sentimento. Uma coisa complementa a outra, né? Por isso que é importante tudo estar aliado, junto, exatamente, né? Eu falo assim que a mente é algo abençoado que Deus nos deu, né? Então, a mente é o produto do nosso cérebro. Se a gente sabe como controlar,
e aí a gente domina ela. Caso contrário, é o que acontece. Tem muitas pessoas sendo dominadas pela própria mente. E se conhecer também, né? Saber conhecer. quando tá acontecendo alguma coisa errada, precisa mudar de atitude, de postura, né? Exatamente. É importante também, né? Quando a gente sentir que tá sentindo essa desmotivação, não esperar chegar ao limite dela, né? Já procurar ajuda, né? Isso é muito importante. E até as pessoas que estão ao lado né? Sim. Dessas pessoas que estão apresentando esses sintomas em si. Tá sempre motivando, orientando e lembrando ela de que ela é uma pessoa importante, de que ela tem valor. Sim, isso é fundamental. Bom, eu queria mandar um abraço para as pessoas que estão nos assistindo. A Gabriele Caetano, um abraço para você. A Kelly Regina, Alexandre Costa, a Cristiane Zane Moraes, Francisco Carlos Toffoli, um abraço para você. O Flávio Chacon, Patrícia Borzan, Anderson Pereira, Edelson Busto, um abraço para todos vocês que estão nos assistindo. E Luciana, quanto tempo, em média, se é que é possível, né, dizer, demora aí um tratamento, as sessões de coaching, né? Um treinamento, né? Acho que seria a palavra correta, para pessoas, né, com esse diagnóstico aí de depressão. Olha, em média, de 5 a 6 meses, para que ela tenha um suporte para sair do quadro onde ela se encontra. Porque o que acontece, Stella? Como que é a mente de uma pessoa depressiva, né? Eu não sei se foi falado já aqui, mas a pessoa que ela está num quadro depressivo, ela está 70% com os pensamentos lá no passado. 5% está aqui no presente. Os outros 25% está lá no futuro, com pensamentos catastróficos. Então, quando ela vai para o futuro, quando ela leva o pensamento para o futuro, ela já imagina tudo de ruim que vai acontecer na vida dela. Porque ela está vivendo muito lá atrás. Ela está remoendo, revivendo o que aconteceu lá atrás. Então, quando a gente se depara com pessoas com esse tipo de atitude, a gente já pode ligar uma luzinha ali de Exatamente. Que tem um indício de depressão. Tem, né? E aí, eu costumo dizer que quem vive de passado nunca tem futuro. O correto, o inteligente emocionalmente para nós é fazer o contrário. 70% eu tenho que estar no presente, 5% no passado para lembrar o que eu fiz de errado para não fazer novamente, e os outros 25% no futuro, mas imaginando as coisas boas. Porque a força que você tem, né, de imaginar o negativo é a mesma que você tem de imaginar o que vai acontecer de positivo. Muito bacana isso que você disse, Luciana. Acho que vale muito pra gente refletir sobre o nosso comportamento, exatamente, né? Onde a gente tá, né, com a nossa cabeça. Será que a gente tá muito no passado, muito no presente ou muito no futuro? Tem que estar no presente. Tem que estar no presente. Focado no presente, né? E é por esse motivo, Estela, que o número de quadros depressivos não param de crescer. Tanto que a Organização Mundial de Saúde já diz que a depressão vai ser a doença do século, né? Porque tá todo mundo muito preocupado, priorizando muitas outras coisas. E tá esquecendo de cuidar do principal, que é a própria mente. A gente só consegue ter uma saúde completa, uma saúde física, uma saúde mental, se a gente cuida da nossa saúde emocional, né? Então, tudo começa com o pensamento. Então, por exemplo, hoje eu estou bem, eu não tenho depressão, você não tem depressão. Muitas pessoas que estão nos assistindo não têm. Mas eu garanto que a grande maioria se encontra em algum estágio de desmotivação. Por quê? Porque ela está pensando muito lá atrás. Sim. E se perdurar isso por muito tempo, a chance de se tornar uma pessoa depressiva é muito grande. Olha só que então, interessante, por isso que é importante, né? A gente estar sempre nos monitorando. E talvez por conta disso que a gente sempre tem aquela sensação que o tempo está passando rápido demais, exatamente, né? Por não estar aqui no presente, tanto no presente. Muito bacana isso. Bom, e para finalizar aqui, daqui a pouquinho a gente vai receber um pastor também para falar sobre este assunto. Luciana, uma pergunta, né, que eu acho que é um pensamento de muita gente, né? Já foi dito que é tabu, mas eu queria ouvir sua visão como profissional. Se você acredita que a depressão, a tentativa de suicídio e outras doenças, elas estão associadas também à falta de crença em Deus e de vivência religiosa, espiritual. Tá. Eu vou falar o que eu vejo dentro dos atendimentos que eu faço. Quando eu recebo um cliente, né, que ele acredita em Deus, é muito mais fácil, é muito mais rápido a recuperação dele, né? Quando eu recebo pessoas que são descrentes, né, que ela não acredita em Deus,
o processo se torna um pouco mais longo, porque se ela não acredita em algo maior que ela, é muito difícil, é muito desafiante ela começar a acreditar em si própria. Mas na grande maioria dos casos, Estela, a minha visão, não é que a pessoa tenha falta de Deus. O que ela está tendo é falta de priorizar Deus, né? Nessa correria louca do dia a dia, a gente tem dado prioridade para muitas coisas que não são prioridade. Tem muita gente dentro de um quadro de depressão, de causas emocionais, que ela priorizou a felicidade dela em outra pessoa. E aí, por algum motivo, aquela pessoa ou abandonou, ou traiu, ou ela perdeu alguma coisa, e ela se viu como se aquela pessoa estivesse levando a vida dela, né? E não é assim. Então, a gente tem que aprender a dar prioridade na nossa vida. E essa questão de Deus, eu acredito que se você priorizar Deus na tua vida, tudo fica mais fácil, né? Então, Luciana, quem se mata porque não acreditava em Deus? Não, acreditava. Só esqueceu de priorizar, né? Muitas vezes. Então, é essa importância, né? Quando você acredita, é muito mais fácil você sair, né? Porque você encontra forças. Então, eu sempre digo assim para os meus clientes: se você é criatura de Deus e ele não cria porcaria, a gente não precisa viver em um estágio de porcaria, né? A gente nasceu com todas as forças necessárias para a gente ser feliz. Agora, se eu pego um cliente que não acredita em Deus, que ele não acredita que ele é criatura de Deus, vai levar um tempo maior para ele acreditar que ele não é a porcaria que ele estava acreditando que era. Então, o que falta nas pessoas eu acredito que seja essa prioridade, né? As pessoas não estão dando a prioridade devida em si e em Deus. Então, a pessoa com depressão, Estela, ela tem fé em Deus, né? As que acreditam têm fé em Deus, mas ela não tem fé em si própria. Ela perdeu o significado da própria vida. Ela não acredita nela. Ela não consegue enxergar qualidade, ela não consegue se valorizar. Sim. Então, os objetivos de um processo de coaching para uma pessoa de um quadro depressivo é isso, né? É começar a se enxergar. E uma coisa muito importante, às vezes a pessoa vai me escutar agora e vai falar assim: mas eu não estou ganhando nada. Mas é engraçado porque a pessoa dentro de um quadro de depressão, se ela quiser começar a sair desse quadro, é importante ela parar nesse exato momento e ela se perguntar: o que é que eu tenho ganhado inconscientemente que tem me permitido continuar nesse quadro? Pessoal, são ganhos inconscientes. Você não tem a consciência, você não faz porque quer, mas a tua mente está ganhando alguma coisa. Eu vou dar um exemplo, posso rapidinho? Sim. Um exemplo de uma cliente que eu atendi, que ela começou a sair de um quadro depressivo, ela voltou a fazer o que ela gostava, ela voltou a praticar esporte que ela gostava, ela voltou a sorrir para a vida, e depois de uns 15, 20 dias, ela decidiu voltar. E aí eu questionei o que é que tinha levado ela a tomar essa decisão, porque inconscientemente é uma decisão que a gente toma. E ela me disse o seguinte: Luciana, quando eu estava na cama, eu tinha o amor de todo mundo. Meu marido não saía do meu lado, meus filhos me apoiavam. E quando eu me vi bem, ninguém estava lembrando mais de mim. Inconscientemente, ela decidiu voltar para esse estágio, né? E aí entra um processo de valorização, porque só entra para esse estágio quem não está se valorizando ainda. Precisa do amor, da atenção das outras Exatamente. pessoas, quando na verdade é só ela que precisa dela mesma. Então, dentro do processo, a pessoa começa a descobrir, trazer para a consciência quais são os ganhos inconscientes que eu tenho tido para me manter nesse quadro. A partir do momento que ela descobre, ela começa a combater esse ganho. Ela começa a aprender que ela tem como ela ganhar aquilo sem ficar nesse quadro de depressão. Ela aprende a desenvolver a gratidão, né, da maneira correta. Não é um simples muito obrigado que é a gratidão. Ela aprende a criar afirmações positivas, que é importante. Ela aprende a usar a fisiologia dela mesma, né? Controlar pensamento e criar um diálogo interno com ela mesma. É muito importante a conversa que a gente tem com a gente mesmo. A conversa imagina a conversa de um depressivo com ele mesmo. Então, quando ele aprende a ter a conversa, o diálogo positivo com ele mesmo, ele começa a sair também. Melhorar o contágio social, porque se você convive com pessoas pessimistas, negativas, depressivas, você tem uma grande chance de se tornar uma também, né? E o mais importante é aprender a perdoar. Tem muita gente que sabe que tem que perdoar,
mas ele não aprendeu ainda. Então, quando você aprende da maneira correta, você se liberta da mágoa que causou a depressão. E até pode causar uma doença maior, né? Muito maior. Bom, Luciana, muito obrigada. É um assunto tão amplo, né? Tão que a amplo. gente poderia ficar o dia inteiro falando, né? Sim. Bom, muito obrigada por vir mais uma vez aqui, esclarecer todas essas questões aí para os nossos ouvintes. Deixa o seu contato aí para as pessoas que querem buscar uma ajuda, né? Sim. Querem gostar Então, de você. eu só vou ressaltar, Estela, que o coaching, apesar dele não ser um tratamento, né? Eu não vou dar um diagnóstico e eu não vou tratar a origem da depressão. Mas eu posso garantir para a pessoa que eu sou o profissional que vai ficar ali lado a lado nesse caminho em busca da felicidade e da vitória, de uma superação. Então, o coaching não é tratamento, ele é um treinamento de superação. Tá? Então, quem tiver interessado, agenda uma sessão, né, para que a gente faça uma avaliação para ver se você está apto a realmente passar por um processo de coaching, né, através do WhatsApp 18 99783 8928. Quem não é da cidade, né, pode estar agendando também a sessão online. E pode também me acompanhar na página do Facebook, que é Master Coach de Saúde e Bem-Estar, Luciana Gomes Tino. É isso aí. Bom, muito obrigada então, Luciana. Obrigada, eu que agradeço. Daqui a pouquinho a gente volta para falar ainda sobre este assunto. Daqui a pouquinho a gente recebe o pastor Mário Rios para falar sobre a visão, né, da Igreja Evangélica com relação ao suicídio. Daqui a pouquinho.